Boa noite a todos que nos acompanham no nosso estudo virtual que temos realizado nesse período que não podemos estar juntos presencialmente. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, e para início, vamos ler a mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. A mensagem de número 6. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, queridos mentores espirituais que nos ajudam a realizar esse estudo virtual, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo ler, refletir, estudar e compartilhar um pouco de conhecimento. Com base nessas palavras lidas anteriormente, pedimos a sua ajuda, Senhor, para que possamos, diante de cada ação, pensar nos outros, pensar no reflexo coletivo que essa ação pode ter. Assim, Senhor, pedindo que esse estudo traga reflexões, traga aprendizados, que possamos absorver da melhor forma, que possamos ter a ajuda necessária. Pedimos, fica conosco, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós estamos hoje na continuação do capítulo 18, que é Resgates Coletivos, falando sobre uma queda de avião. O capítulo começa falando sobre uma queda de avião. E aí, é engraçado porque acidentes de avião são muito temidos. Tem gente que deixa de viajar porque tem medo de avião. Tem gente que realmente fala, olha, se depender de avião para eu ter que conhecer tal lugar, eu nunca vou conhecer porque eu não viajo. Tem gente que toma remédio, a gente, sabe desse pânico que muitas pessoas têm ao andar de avião. E nós sabemos também que o avião, ele é o meio de transporte, falam que é o avião e o elevador, né? Os meios de transportes mais seguros. E se eu não me engano, é o José Saramago, que tem um vídeo dele no YouTube, que ele fala, o avião pode ser o mais seguro, e o carro não, mas também quando o avião cai não se salva ninguém. Então ele fala essa observação e existem muitas histórias em torno desse, de um desastre de avião, mas a verdade é que, como é dito para nós aqui nesse capítulo, todos nós, não só no desastre de avião, mas tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo tem uma finalidade e tudo, apesar de nós termos o nosso livre-arbítrio, muitas das nossas... muito do que nós pretendemos fazer, às vezes até por uma intuição, já faz parte de um plano maior. E tanto é que muitas das vezes que acontecem esses desastres coletivos, não só de avião, mas também como aquele que nós tivemos da barragem, lá de Mariana, sempre aparece uma notícia de uma pessoa que na última hora não foi, que na última hora não conseguiu chegar. Então, por essas e outras, vamos percebendo que tudo faz parte de um plano maior. E aqui, nessa parte que nos cabe no estudo de hoje, as dúvidas são tiradas com o Druso em torno desse acidente de avião dos resgates, que faz parte, que é um dos resgates coletivos.
E aqui eles perguntam para o Druso se ele se lembra de alguma, se ele já presenciou algum outro resgate, se ele lembra. Esse livro é muito legal porque eles são aprendizes e eles são muito curiosos, então as curiosidades deles são as nossas, eles vão perguntando e os, os mentores aqui vão explicando. Então, quando ele pergunta ao Druso se ele já teve oportunidade de presenciar, se ele sabe de uma outra história parecida com essa, ele fala que sim, existe ali um trabalho para ser feito, uma urgência para ser atendida, mas ele vai contar uma história, ele vai contar um ensinamento, uma história que vai servir de ensinamento, então, para os aprendizes. Então ele conta a história de Lucas e Ascânio, que são dois espíritos que, segundo as palavras dele, né, cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Então a gente percebe aqui que são trabalhadores, são dedicados, são bem intencionados, infatigáveis, né? Então assim, não se cansavam, estavam ali prontos para o que precisasse, e eles eram tão, como ele fala aqui, de tão de fazer, de proativos, digamos assim, né? Que eles falaram assim: a gente quer ir para uma etapa superior, né? Esses espíritos, o Ascânio e o Lucas, eles queriam dar voos maiores. E aí, então, eles solicitam essa passagem para uma esfera maior, porque eles queriam, digamos assim, a gente quer trabalhar mais, a gente pode mais, a gente pode fazer mais. Então, ele diz aqui pra gente uma frase que é muito interessante. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Gente, isso acontece muito dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da casa espírita. Quando nós fazemos uma determinada ação dentro de um lugar, dentro de uma comunidade, nós ficamos muito entusiasmados por querer fazer mais, por querer ajudar mais, seja ajudar mais pessoas ou seja ajudar o mesmo número de pessoas, mas de uma forma melhor. Mas muitas vezes é o que ele fala aqui, ó, não temos disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. O que significa isso? Nós não paramos para perceber quais podem ser as nossas próprias limitações. Então, vamos supor que a gente atenda um número de pessoas dentro de uma casa espírita. E aí a gente fala assim: não, mas eu acho que a gente pode atender mais. Eu acho que eu posso fazer mais, eu posso atender mais. E aí, de repente, é aceita essa sugestão. E começam a chegar mais pessoas. Aí você fala, tem uma hora que a pessoa fala assim: ah, mas eu não sabia que ia ser isso. Quando eu falei que eu ia atender mais, não era assim tão mais. E tem um texto que está no nosso blog. Depois eu vou até deixar o link de chamada para ele, porque ele já está no blog, não é nem para um outro lugar, que é uma conversa muito interessante também do Divaldo com a Joana de Ângeles, falando exatamente sobre... A Joana de Ângeles, ela fala uma parábola para o Divaldo, falando exatamente sobre isso, que a água, ela queria ser mais, se eu não me engano, não estou lembrando bem agora, mas um riachinho, depois ela queria ser rio, depois ela queria ser mais e ser mais. E no final das contas, ela fala exatamente isso: prepara-te para a responsabilidade. Essas são minhas palavras, né? Mas a moral da história é isso: prepara para a responsabilidade que vai chegar junto com esse trabalho que você tanto quer, porque nós só pensamos na parte boa, no entusiasmo, nas pessoas que vão ser ajudadas, o quanto isso vai ser bom. Sim, mas será que nós teremos essa disponibilidade? E é isso que ele fala. E até tem uma historinha que a gente conta muito assim para
para crianças e para as pessoas, que é a da borboleta, que fica no casulo um tempo. Ela fica naquele casulo o tempo necessário para ela poder criar a sua maturidade, ter a sua maturidade para então poder voar e bater suas asas. Se alguém quiser antecipar esse trabalho, cortar o casulo para, digamos, facilitar a saída da lagarta, ela vai morrer, porque ela não se formou uma borboleta, ela não vai voar, não vai ter como se manter. Então, nós precisamos ter as ferramentas adequadas para que possamos, quando chegar a hora, fazer o trabalho corretamente, porque senão vamos nos atropelar, vamos ter o entusiasmo, vamos ter a boa vontade, mas vamos desperdiçar isso tudo porque não vamos saber usar, pois não teremos as ferramentas adequadas. Então, quando para isso ser exposto aos nossos irmãos que estão sendo mencionados aqui no livro, eles são levados a voltarem no tempo através de uma visão, de uma visualização, né, que ele descreve aqui no livro, e através disso eles tomam conhecimento, então, de algo que aconteceu em 1429. Ele fala que logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Então, por eles terem, na época, né, uma ambição, ele fala que, famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros. Então, a gente fala assim, nossa, mas será que eu já fiz isso? Então, olha aqui, 1429, voltou lá atrás. Então, nós temos dívidas de um passado, quer dizer, não dá para dizer se é um passado próximo ou um passado distante, mas temos dívidas. Então, diante disso, como eles queriam passar para uma outra esfera, eles então pediram para participar desse resgate coletivo, então participando para eles poderem, né, sentir e experimentar, melhor dizendo, a mesma coisa que eles causaram a outros irmãos. Então, ele fala aqui, desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram, né, é importante esse termo, ao revés, o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito, aqui aludimos. Então, é muito interessante porque a gente já tinha visto que eles eram trabalhadores, né? Então poderia ser o caso deles falarem assim, não, mas eu não quero resgatar nada não, eu quero ir para o mais alto porque eu sou bom e acabou. Mas como não era o caso, a gente mais ou menos entende o perfil desses trabalhadores, eles falaram, não, então a gente quer, então a gente vai, a gente suplica para podermos passar por essa mesma experiência para assim, então, seguirmos o nosso caminho com esse débito resgatado. Então, dessa forma acontece. Então, ele continua assim, ele continua aqui. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos. Sim, isso é o que eu tinha falado no início, só porque eu comecei a ler, mas eu queria fazer um comentário antes. Lá no início, quando eu falei que as pessoas têm medo de andar de avião, o avião vai cair, o avião vai acontecer, não sei o quê, apesar da gente saber que existe um índice pequeno de sobreviventes em quedas de avião, nós sabemos que acontece. Tanto aqueles casos de pessoas que desistiram na última hora, como aqueles realmente, como teve aquele acidente do grupo, do time de futebol da Chapecoense, nós tivemos sobreviventes desse caso. Então, o que são esses espíritos? Aí ele vem falando aqui pra gente. Associam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. E na sequência, o Hilário pergunta, acho que é o Hilário, agora estou na dúvida aqui, mas acho que é o Hilário sim. Ele pergunta, e todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? E aí o Druso responde, nem todos. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Então o que a gente sabe é que esses espíritos que mais ou menos têm, como ele fala aqui,
dívidas mais ou menos semelhantes, eles são agrupados para um trabalho redentor em resgates coletivos. E aí o Hilário pergunta, mas todos podem então escolher qual o gênero da luta? Ele fala, nem todos. Então, o que é permitido é um agrupamento e às vezes, se a espiritualidade achar que é o melhor, que é o ideal, ela vai sim agrupar, como a gente vê num acidente de avião, como a gente vê lá do caso de Mariana, como a gente tem todos esses resgates coletivos, são espíritos que estão ali unidos por essas dívidas mais ou menos semelhantes que precisavam estar juntos naquele momento. E depois uma pergunta interessante que ele fala assim, e os pais? Quando nós ficamos sabendo desse tipo de acidente, ou quando são pessoas muito jovens que falecem, seja por uma morte trágica ou não, é comum nós pensarmos nos pais e fazer até um comentário assim, gente, agora eu fico imaginando a mãe dessa pessoa, o pai dessa pessoa, recebendo essa notícia, recebendo esse telefonema. É muito comum nós fazermos esse comentário. E aí ele pergunta, e os pais? Porque esses espíritos, eles estão resgatando. Mas e os pais deles? Digamos assim, no primeiro momento a gente pensa que não tem nada a ver com isso. Só que tem a ver. Porque a espiritualidade, ela concatena tudo de uma forma perfeita para que todos os envolvidos, os espíritos que vão sofrer o impacto, tenham de alguma forma um envolvimento nisso. E aí ele responde, o orientador responde, como não? As entidades que necessitam, porque ele pergunta, e os pais? Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? E o orientador responde, como não? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis. No pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos. Então é um trabalho muito perfeito e é um trabalho, e essa leitura aqui nos faz perceber que o nosso olhar diante do que nós vemos hoje na nossa encarnação atual não pode ser um olhar de pena, não pode ser um olhar de julgamento. Por isso que Jesus nos dizia para não julgar. Por quê? Primeiro, porque não conhecemos. E segundo, porque se acreditamos que tudo está perfeito conforme as leis de Deus, tudo que está acontecendo tem um motivo, o que não anula o fato de nós podermos ali também fazer um trabalho de ajudar aquele que precisa. Mas não é, às vezes, como nós fazemos, passar por uma situação na rua e falar, coitado, né? Sem os braços, coitado. Não é coitado. Aquela pessoa está passando por uma coisa que muitas vezes até suplicou, como a gente viu aqui. De novo, que não nos impede de prestar uma ajuda, de fazer uma prece, porque, de qualquer forma, suplicando ou não, não é uma situação fácil de ser enfrentada. Então, meus amigos, para finalizar esse estudo, vou ler só mais uma frasezinha aqui do livro, que ele fala: a dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas, e depois a explicação e depois uma diretriz para nós seguirmos aqui no finalzinho do capítulo. Quanto mais céu interior na alma, pela sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça e à justiça divina. A justiça e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação de nossa consciência. Então, que nós possamos, com esse estudo, levar todos esses aprendizados, de não julgar, de saber que tudo está programado, todos nós temos um motivo para estarmos aqui nessa casa, nessa família, fazendo o que nós fazemos, porque nada é por acaso. E que nós possamos levar também esse aprendizado
falado no final do capítulo, que nós possamos estar em paz com a nossa consciência, buscar não só o entusiasmo é bom para um bom trabalho, mas buscar também ir com calma, saber as nossas limitações, para que o trabalho seja feito da melhor forma. Então, agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos mais uma vez por esse estudo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossa querida Alta de Souza e todos os amigos espirituais que ficam conosco, que ficaram conosco durante esse estudo. Agradecendo por todos esses aprendizados e pedindo para que essa mensagem de paz, de serenidade, de conhecimento das limitações, possa chegar a todos aqueles necessitados e a todos aqueles que precisam de auxílio e passam nesse momento por alguma dificuldade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.